Olá, que Deus abençoe você nesse vídeo da Escola de Ministros da Última Hora com o tema O Cristão e a Tentação. Conforme o material, você vai estar analisando aí, mas observe que na questão do Gênesis, na queda de Adão e Eva, poucos prestam atenção no diálogo, nessa tentação. Será que essa queda foi repentina ou houve coisas pormenores que contribuíram para essa queda de fato? E nós temos aqui o texto de Tiago 1, né, do versículo 12 ao 14, que diz: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência ou desejo, né? Então, é interessante nós prestarmos atenção que Deus não tenta ninguém porque não pode ser tentado. Jesus, como Deus, foi tentado no período que veio como homem, porque era o período de humilhação, era necessário ele estar à nossa semelhança. Mas retornando ao seu estado original, Deus não pode ser tentado. Então, com base nisso, nós temos aqui outros textos: Hebreus 4,15, Mateus 4, do 1 ao 11, João 8, do 34 ao 36, Filipenses 1, versículo 6, nos mostrando mais sobre essa questão das tentações. Mas voltando para o Éden, naquela tentação lá que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, a pergunta é: Eva caiu ao dar ouvidos à serpente ou ela já estava caída? E nesse material, nesse curso, nós vamos observar uma coisa, uma minúcia que passa desapercebido, para muitas pessoas. E o que passa desapercebido? Que se você notar os versículos 8 e 9 de Gênesis 2, e também os versículos 2 e 3 de Gênesis 3, e também o versículo 1 do próprio Gênesis 3, você vai ver um erro aí no diálogo, alguma coisa, uma mentira. Por quê? Porque a verdade é que Eva já estava caída antes da tentação de comer do fruto. Por quê? Porque olha só, se você analisar os versículos que eu falei aí, está no material, ela já estava mentindo antes de comer do fruto, do bem e do mal. Pois a árvore que estava no meio do jardim, porque ela diz assim, olha só, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal ao lado, supostamente. Tá? Então, a árvore da vida está no meio, a do conhecimento do bem e do mal ao lado. Tá? E a mulher vai dizer assim, em Gênesis 3, versículos 2 e 3. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, olha só, pois a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal estava ao lado. E Eva vai se referir à árvore do conhecimento do bem e do mal como estando no meio, em lugar da árvore da vida. Então, olha só, já há uma mentira aqui no diálogo de Eva. E o que isso nos mostra? Que antes de uma grande queda, ela vai ser precedida de pequenos delitos, erros. Então ninguém cai da noite para o dia. Cuidado com as tentações, com as coisinhas pequenas que vão te enrolando e dominando. A serpente, ela é astuta em enrolar alguém. Não da noite para o dia, mas um processo contínuo. Tá? E esse assunto é discutido aqui no curso sobre tentação. Tá? E a gente vê aí as mentiras, Quais foram as 3 mentiras da serpente? Não morrereis, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Então, primeira mentira, morreram, morte do corpo, morte da alma, morte do espírito.
que a gente vai trabalhar como foram essas mortes aqui, né? A segunda mentira, né, foi que os olhos seriam abertos. Deus nunca criou o homem para andar como os anjos, né? Os anjos veem o mundo espiritual e o mundo físico ao mesmo tempo, mas nós só vemos o mundo físico e compreendemos o mundo espiritual pela fé. Por quê? Porque o homem não foi feito para ver, ele foi feito para crer, né? Andar por fé. Então você tem que acreditar no que você não vê, na palavra de Deus, tá? E a terceira mentira foi sobre o homem ser igual a Deus. O homem já foi criado à imagem e semelhança de Deus. Imagem é o corpo de Cristo, né? O corpo físico, que Deus teve um corpo físico no decorrer da história em Jesus, tá? E a semelhança é a questão moral do caráter, tá? Então o homem foi enganado e a Bíblia nos adverte a tomarmos cuidado com as tentações. Nós temos vários versículos aqui que nos protegem, que nos fortalecem diante desse perigo, tá? Então, nós temos, assim como houve a queda, nós também temos a chance, né, em Cristo Jesus, o perdão. Então, é muito importante você ficar atento com essa palavra chamada tentação, tá bom? Então, que Deus te abençoe, tá? Que você possa ser edificado aí mais uma vez com esse vídeo, tá? E com esse curso. Que Deus abençoe. Beijo no coração, até mais. Tchau, tchau.